Olá, meus amigos, boa noite, boa tarde, bom dia, onde você estiver, minhas amigas. É sempre uma honra, um privilégio estar conversando com você nesses meandros da comunicação, da oratória, do marketing pessoal para vencedores, pessoas que não vão vencer uma querelazinha aqui ou vencer uma situação acolá, mas que vão fazer uma base sólida para construir um edifício de sucesso. E nós estamos aqui numa sequência de temas que norteiam a comunicação. E nós estamos observando que a oratória não é uma matemática apenas, uma coisa uma técnica fria, uma coisa gelada. Oratória é comunicação de alma a alma, de coração a coração. E vale a pena fazer todos os esforços para alcançar o resultado que nós desejamos. E eu estava conversando aí já na reunião anterior a diferença entre oradores e faladores. Essa tônica é constante, até que isso faça parte do nosso cerne, da nossa alma. O orador, já para definir essa caminhada, é aquele que busca o bem, o belo e a verdade. Isto é, mas eu conheço pessoas que falam ali e tal. Aí são os faladores. Gente que pensa só em se dar bem, só no auê, na confusão, na zoada, ou naqueles barulhos temáticos, a pessoa chega pulando, saltitando, aí diz frases de efeito e acabou-se. Mas esse tipo de sofisma, esse tipo de comportamento, ele cansa, é uma moda. Sim ou não? Cansa. Aí o sujeito inventa a lei da atração, e todo mundo vai na lei da atração. Aí cansa a temática. Todo mundo virou um sujeito que atrai as coisas. Depois é uma história do PNL, todo mundo vai para o PNL. Quer dizer que essas coisas não são verdadeiras? São, meus amigos. Mas a moda de vender esses produtos, de conduzir esses produtos, empobrece um tema tão bonito como é a lei da atração ou como é a questão da PNL. Agora o coaching. Como assim? O sujeito faz um curso no final de semana e vira coaching? Um treinador de outras pessoas? Como assim? Um coaching, ele deve ser percebido. Um mestre, ele é reconhecido. Porque quando ele diz que ele já deixou de ser. Entende? Então a gente precisa ter essas construções. Quer dizer que não funciona um coaching, não funciona a PNL, não funciona a lei da atração, a lei do pensamento positivo. Claro, todas essas coisas são interessantes, mas desde que tenha um alicerce forte em valores. Porque não é só atrair o pensamento. Quantas pessoas não pensam coisas loucas? Coisas absurdas? Daí que a gente tem que fundamentar, fazer a base. O orador, ele está olhando para aquilo que é bom, aquilo que faz o bem a todos e a ele, aquilo que é belo. Então, um apaixonado pela arte, pela música de qualidade, pelos bons relacionamentos e um apaixonado pela verdade. E nós estávamos conversando sobre o orador que você vai ser, a oradora que você vai ser. E a pergunta estava no ar. Você quer só marcar presença ou quer impactar? A nossa ideia aqui é que você seja diferente, incomum. É que você saia do ordinário, daquilo que todo mundo faz, e alcance o extraordinário. Eu digo que os oradores, verdadeiros oradores, eles não se poupam. Então tem algumas ferramentas muito legais que a gente pode trabalhar. Qual é o melhor livro para a gente ler para oratório? É uma boa gramática. É um bom livro para oratório. Depois, se espelhar em grandes oradores. Você vê muita gente falante aqui, ali, acolá, mas que não vão marcar a história. É como um locutor de FM. O sujeito usa aquela voz FM 93. A música está no ar.
Aí todo mundo faz esse tom de voz, a gente tanto troca, bota outra pessoa, ninguém consegue nem concentrar em um nome. Mas quando o apresentador de rádio, ele tem personalidade, e aí vale uma coisa importante para a gente imaginar agora. Eu venho dizendo da importância da voz, da postura ou da fisiologia e a importância da palavra, do conteúdo. Eu digo aqui para as pessoas, às vezes elas não acreditam nisso. Em 100% de sucesso, vamos imaginar que a pessoa alcançou 100% em relação ao auditório, ao público. 68% é a postura, é a fisiologia. 25% é a voz, é o tom da voz. E o que sobra, 7%, é o conteúdo. Olha que loucura, é ou não é? Nós somos tentados a imaginar que o conteúdo é preponderante, é nada. Eu te dou 2, 3, 4, 5 exemplos. Hoje está o maior apresentador do Brasil hoje, o Siqueira. O Siqueira diz, olha, eu fiz até a 7ª série, eu não tenho conteúdo, mas ele tem voz, ele tem uma boa fisiologia no sentido de agradar a assistência, tem uma boa postura e tem um conteúdo. Nem sempre é um conteúdo de altíssimo nível, mas ele consegue ter audiência. Entendeu isso o Siqueira, entendeu isso o Silvio Santos, entendeu isto o Faustão, entendeu isso o Gugu Liberato, entendeu isso os grandes comunicadores que o Brasil já tem, entendeu isso até o Chacrinha. Você está me entendendo? Então, uma coisa muito importante para mim, para você, para nós que falamos em público, é a história do espelho. Deve ser bem trabalhado, bem treinado, para que você possa modular a sua voz, trabalhar a sua voz naquilo que você deseja. E, evidentemente, você já sabe disso. Uma das características de você ter uma boa voz é você começar a trabalhá-la a partir das vogais, a partir das consoantes, das palavras, ler em voz alta, abraçar todas as oportunidades para falar em público. É dessa maneira que você pode desenvolver uma boa comunicação, né, de forma a agradar o público a quem você está se dirigindo. Eu estava aqui lembrando o meu amigo Aristóteles. Ele dizia que são 3 as dimensões do homem. O primeiro deles, a primeira das dimensões é fazer, é ser produtivo, é buscar a beleza. Fazer. A segunda é agir, é ser prático. E nesse prático vai ser revelado o bem e o mal das pessoas. E a terceira dimensão é conhecer. O ser humano ele deve buscar conhecer a verdade. Então, quando a gente estuda desde a alfabetização até chegarmos numa MBA, o que é que a gente está buscando? O que é que deveria ser buscado? A verdade. Nós, os advogados, quando atendemos aqui um cliente e ele tem uma demanda, tem um problema, o que é que ele quer ouvir do advogado? Ele quer ouvir uma solução verdadeira. A partir daquilo que eu estou vivendo, qual é a saída que eu tenho? Qual é a verdade disso? Onde eu posso encontrar essa verdade? De que maneira eu posso abraçar essa verdade? E o advogado ele tem que ter aquela habilidade de conhecer as normas jurídicas para dar àquela pessoa verdadeiramente uma saída, uma comunicação. A sua assistência, o seu cliente, os que trabalham com você, estão esperando que você apresente para elas uma verdade, um caminho, um direcionamento. Observe o mundo hoje. Não vou falar do Brasil, mas o mundo hoje. Estados Unidos. As pessoas esperam que o mandatário do país mostre um caminho e que seja verdadeiro.
A pessoa ela tem que ter um grande domínio, um grande controle sobre a verdade, porque não tem saída. Daqui a um mês nós vamos saber quem disse a verdade e quem não disse. E uma vez que há um descalabro de ver que uma pessoa nos faltou com a verdade, a credibilidade será arruinada ad eterno. Entende? Pessoas de bom senso não acreditarão mais numa opinião de uma pessoa que não trabalhou com a verdade. Então, a ideia de Aristóteles, e Aristóteles é um dos pais da retórica, da comunicação, ele dizia no sentido de que estava cansado de pessoas que estavam discursando, estavam falando em público, mas que não estavam preocupados nem com a beleza, nem com o bem e nem com a verdade. E que usavam palavras para induzir pessoas a erro. Esse caminho que nós estamos trabalhando, ele é árduo, mas é o caminho mais seguro. Eu digo sempre para os meus alunos que as dificuldades da agora serão um conforto do futuro. Quem quer viver na facilidade do agora, vai viver o desconforto do futuro que bate à porta. Então devemos todos nos esforçar, todos buscar o caminho que vai nos conduzir a esta libertação. Falar é a oportunidade que você tem de mostrar aquilo que você é, o seu lado. É a oportunidade que você tem de convencer as pessoas. Você precisa oferecer os seus serviços de forma diferenciada. O que é isso? Se você falar como todo mundo fala e vender como todo mundo vende, provavelmente você vai encontrar a raia comum. Não digo que você não sobreviva, mas que você não alcançará resultados proeminentes. Então é necessário que você seja uma diferença no meio das diferenças. E aí vem outra questão, que é ser criativo. Criativo para os seus clientes. E não basta apenas você ser uma pessoa diferente e ser uma pessoa criativa. Você tem que fazer com que seus clientes, o seu público-alvo, tomem conhecimento disso. Então é necessário que a gente se prepare para isso. Eu tenho recebido algumas comunicações, as pessoas dizem assim, olha, eu fui pego de supetão e fui jogado ali para falar. Outro me disse um dia desse, eu estava na empresa e houve uma atividade e eu fui indicado ali para fazer a apresentação. Olha, o presidente da empresa chegou, era um aniversário, e eu fui conduzido para falar. Onde eu quero chegar? É que você tem que estar preparado para o improviso. Muitos que trabalham com comunicação dizem que é interessante o improviso, que o improviso funciona. Eu digo para as pessoas que uma pessoa não fala daquilo que ela não sabe. E a maneira de você não cair nesse problema é você estar preparado antes. Como é que eu me preparo antes? Quais são os assuntos do momento? Qual é o assunto da minha empresa? Por exemplo, eu trabalho com oratória esses anos todos. Então, eu tenho que estar a par dos melhores livros, das boas indicações, da melhor tecnologia. Eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que ouvir as pessoas. A sua opinião aí, quando você comenta, é muito importante, eu levo muito a sério isso. É verdade que sempre tem aquela pessoa que detona tudo, que estraga tudo, a gente não considera. Mas pessoas inteligentes, que fazem uma solicitação, que reclamam, ou que pedem uma condução interessante, eu fecho junto. Porque sua opinião, você é meu cliente. Você dirá, mas eu não estou comprando nada, professor. Você é o meu cliente auditivo, você é o meu cliente do canal do YouTube.
você é o meu amigo, então eu tenho que conservar essa amizade. Existe a ideia no mundo dos negócios da pré-compra, da compra e da pós-compra. A gente não pode tratar bem uma pessoa só no anteparo e depois esquecer. Então nós somos convidados a exercer esse comando. Qual é o comando, meu amigo? É de estar preparado para quaisquer situações. Estar preparado. E aquelas comezinhas de falar sobre o produto, falar sobre a ideia da empresa, prestar homenagem à empresa, prestar homenagem ao país, prestar homenagem... Meu amigo, pelo amor de Deus, você tem que ter os discursos como se você fosse um mágico. Eu digo para os meus alunos nos meus cursos, eu tenho que ter na manga do meu paletó uns 300, 500 discursos diferentes para ocasiões diferentes. Aí eu já lhe digo, vai assistir um filme, assista procurando a mensagem do filme, aprenda algo com aquele filme. Você assistiu um programa político, aprenda. Olhe para a postura dessa turma aí, comece a distinguir gente que não tem postura, que não sabe se comunicar, que é antipática. Porque o nosso público mundial, não é só do Brasil, está ficando cada dia mais exigente. E o que é que nós vamos fazer? Vamos nos desesperar? Não, vamos nos aquilatar para estarmos juntos. Daí a expressão, seja diferente, seja incomum, saia do ordinário e vá para o extraordinário. Quem é que vai para o extraordinário? É a pessoa que fala bem, que se expressa bem, que pronuncia bem as palavras, que fala olhando no olhar do interlocutor, mesmo que seja numa visão virtual, mesmo que seja no imaginário, mas eu digo, eu estou olhando para você como se estivesse na minha sala de aula. Eu gosto de olhar no olhar dos que estão lá. Eu quero ter essa cumplicidade boa, positiva, para que você seja um sucesso. Mas, professor, eu tenho o maior medo de olhar na assistência e olhar nos olhos das pessoas. Aí tem uma porrada de gente que diz assim, olhe para o céu, olhe para o chão, olhe para o lado, olhe no meio dos olhos. E eu digo, moveu aqui um pouquinho o gravador, mas tem uma técnica muito boa para isso. Que técnica é essa? Essa técnica é de você falar olhando nos seus olhos no espelho. Você entendeu essa técnica aí? Quando você conseguir olhar nos seus olhos, quando você conseguir fechar nos seus olhos a apresentação, você vai conseguir olhar nos olhos de quem quer que seja. E amigo, falar olhando com entusiasmo, com alegria, você conseguiu 70% do seu propósito. Aí se tiver um bom conteúdo, tiver uma boa voz, aí você pode correr para o abraço. Você está entendendo? Então, vale a pena lembrar o que nós dissemos aqui. Falar é a oportunidade que você tem de mostrar o seu lado. Sua ideia, seu produto, suas convicções e convencer as pessoas. Você está aqui comigo, meu nome é Orlando, nós estamos na 3ª reunião sobre a arte da comunicação e agora conversando lato sensu, de maneira que você compreenda a riqueza, o envolvimento disso e a importância de você lidar com os pequenos tijolinhos da construção da oratória. Que tijolinhos são estes? O exercício, a respiração, a dicção, a meditação. É um conjunto, como se estivesse construindo uma casa. Você não constrói uma casa só com areia. Você não constrói uma casa só com tijolo. Você não constrói uma casa só com telhas. A oratória é um conjunto. E você tem que estar feliz na hora que vai falar em público. Você não pode estar aborrecido, zangado. Ah, mas como é que eu vou evitar estar zangado? Existem técnicas, meu amigo. Você não pode
descontar nos outros o que os outros não fizeram a você. Então, entrou para fazer uma mensagem, entrou para fazer uma comunicação. Então, seja a pessoa mais feliz que você pode ser naquele momento. E você terá sucesso. E o sucesso é o desejo que eu tenho para a sua vida, para o seu projeto de vida. E nós estamos juntos. Tudo isso é um conjunto de coisas. Eu peço a você que veja e reveja, anote os pontos e vá praticando. A prática, ela é essencial para que você obtenha o resultado que você quer. Forte abraço, mais uma vez eu agradeço e nós daqui a pouco voltamos para a última gravação deste grupo. Já já a gente abre outros seriados com vários capítulos e vamos passar para você também. Forte abraço, fica com Deus.